Nós estaremos, a partir desse domingo, quando tivermos oportunidade de estarmos aqui na escola, né? Como eu sou do grupo de risco, eu não sei quais são os domingos que eu vou estar aqui. Mas, de qualquer forma, nós estaremos preparando estudos no livro de Hebreus, né? Como nós tínhamos sido orientados no conselho da igreja, para que a gente começasse, então, essa carta aos Hebreus, e hoje uma introdução. Nós vamos fazer uma introdução a essa carta aos Hebreus. Vamos ler vários versículos, não vamos seguir ainda os capítulos, apenas hoje damos uma introdução geral à carta e mostrar os objetivos, os propósitos dela e também a aplicação para nós, né? Hoje, aqui no nosso país, com tantas lutas e provações e dificuldades que o país está enfrentando, né? E o significado dessa carta também para nós. Qual o objetivo dela? Quem escreveu? Para quê? Qual o propósito, né? Essa seria a introdução de hoje. Segundo os comentaristas, o ano aproximado, a mais provável é 65 depois de Cristo. Fazia já uns 35 anos que o nosso Senhor foi crucificado, depois ele foi ressuscitado dentre os mortos, e ele subiu ao céu, de onde ele enviou o seu Espírito Santo para a sua igreja no dia do Pentecostes. E eu creio que nessa data ainda havia muitos crentes vivos que se lembraram de tudo isso ainda, todos esses acontecimentos naquela época. E não poderiam esquecer aquilo que eles experimentaram por si mesmos, testemunhas vivas, né? E até mesmo alguns dos apóstolos, né, ainda estavam vivos. Contudo, muitos cristãos agora já são de uma segunda geração, né, de crentes. Eles vieram à fé em Cristo pela testemunho, né, pela pregação daquelas testemunhas oculares iniciais, né, que se converteram. Então, eles agora se converteram dessa maneira. E em Jerusalém, o templo ainda está de pé, né? A religião judaica continua a mesma, mas nem todo judeu agora segue a religião judaica. Nem todo judeu segue a religião judaica. Agora, muitos se converteram a Cristo, se tornaram crentes em Cristo Jesus. Houve uma conversão de muitos judeus. E é para esse grupo, então, de pessoas que o livro de Hebreus foi escrito. Então, o objetivo mesmo dessa carta foi para esse grupo. E essa carta não diz exatamente onde que esses membros desse grupo, dessa comunidade, viviam, né? As muitas menções na carta acerca do templo, né, com seus ritos, com seus sacrifícios, né, seria uma indicação que eles poderiam estar em Jerusalém. Alguns comentaristas acham que sim, mas se você abrir em Hebreus capítulo 13, versículo 24, quando termina a carta, o autor diz: os da Itália vos saúdam. É interessante isso. Será que eles estavam em Roma, né? Um grupo de judeus na Itália, né? Nós não podemos responder estas perguntas, mas não há nenhuma dúvida o que provocou essa carta para chegar a eles. Os leitores não estavam em boa situação, né? Existe o perigo, né, da apostasia, porque essa nova fé em Cristo estava enfraquecida.
Se você abrir no capítulo 3 de Hebreus, nós vamos ver 2 versículos, versículo 12 a 13 e 14, 3 versículos. Hebreus capítulo 3, versos 12, 13 e 14, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13 do capítulo 3, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Verso 14, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então está mostrando essa carta que eles não estavam tão dedicados à nova vida com Cristo quanto estavam antes, no início. E na verdade, a própria carta nos mostra que alguns nem se dão ao trabalho de frequentar regularmente a igreja. Capítulo 10, versículo 25 da carta, diz assim, vamos ler juntos? Capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja, aí já mostra que alguns já ele está insistindo, exortando para não deixar de congregar, como é costume de alguns. Enquanto muitos que vão aos cultos, eles prestavam muito pouca atenção à pregação. Voltando aí ao capítulo 2, verso 1, diz assim, capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o nível de interesse deles estava cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. Parece que todo o grupo estava propenso ao desânimo. As mãos estão descaídas. Versículo 12 do capítulo 12. O autor diz, por isto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, em vez de serem perspicazes, capazes de ensinar aos outros a fé, né, que eles tinham aprendido, estão demonstrando pouco interesse em prosseguir na vida cristã. Não aprenderam as coisas básicas do Evangelho, o ABC do Evangelho, tampouco as verdades mais avançadas. Veja o capítulo 5, versículo 12 dessa carta. O que o autor diz? Vamos ler juntos? Versículo 12 do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, a situação agora está ruim e eles precisam de alguém que venha à igreja de ensinar as coisas mais básicas, né? E olha o capítulo 10, vamos ler os versículos 32 a 34, né? Porque não faz muito tempo eles estavam firmes, né?
Estavam firmes. Veja, então, enquanto passavam sem recuar pelo fogo da perseguição. Estavam sendo perseguidos. Veja o capítulo 10, vamos ler o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. 33. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Vejam as tribulações que eles estavam sendo expostos, em espetáculos. Nós sabemos que o imperador Nero, naquela época, começou a queimar cristãos vivos, começou a assassiná-los, começou a tomar os seus bens, o espólio, como ele está citando aqui, dos bens deles. Então eles começaram a perder tudo, a serem perseguidos, né? Agora não é mais assim, agora eles começam a fraquejar. No início eles estavam firmes, né? Firmes na fé, mas eles começaram a pensar, se eles fossem judeus praticantes, o Império Romano os reconheceria como membros de uma religião que era legalmente permitida na época. Ser judeu era legalmente permitido, mas agora eles são cristãos, e recentemente Nero começa então a aprisionar, a assassinar e a queimar os cristãos, e a pergunta que eles faziam é assim: será que não seria interessante, melhor, desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo? Essa é uma questão que estava e muitos fizeram isso, começaram a fazer isso, né? Por que eu vou ser taxado de criminoso quando o que eu fazia antes era legalizado? Eu ia na sinagoga, eu ia no templo, quer dizer, por que não tomar o caminho mais fácil? Né? Assim, esses crentes estão brincando com a ideia de desistir de tudo, né? E aí nós vemos, nessa altura, chega essa carta, uma carta para a igreja. Graças a Deus que essa carta vai os ajudar a tirar da cabeça essa ideia. O autor, né? Quem é o autor? Uma das principais debates sobre essa epístola, sobre essa carta aos Hebreus, se dá por conta da identidade do autor, né? Desde os primeiros séculos da história da igreja, os teólogos tentam estabelecer quem teria sido o autor da carta aos Hebreus. Sendo muito direto aqui nessa manhã, irmãos, tudo que nós podemos afirmar é que o autor da carta aos Hebreus, para nós, é desconhecido, né? Apesar disso, sabemos algumas coisas importantes sobre o autor, né? Ele era alguém que dominava o grego, né? Ele era instruído no estilo helenístico, né? Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele usava especialmente da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Nós vemos isso nos originais da carta. Ele conhecia pessoalmente os seus leitores originais. Se você lá abrir no capítulo 13, vamos ler juntos os versículos 22 e 23. Ele tinha um cuidado pastoral por eles. Veja, capítulo 13, versículos 22 e 23. 22, vamos ler juntos? Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Verso 23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então é claro que
existem tentativas para determinar o autor dessa carta, e não faltaram essas tentativas, né? Aquilo que estava muito claro para aqueles leitores originais, né, não está muito claro para nós hoje, né? Porque o escritor não diz o seu nome. O candidato mais provável, segundo os historiadores, é o apóstolo Paulo, né? Existem muitas semelhanças, segundo alguns comentaristas, outros discordam, mas existem muitas semelhanças, tanto no estilo quanto no conteúdo, entre as suas cartas de Paulo e esta. Tudo está centrado, primeiro, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Essa carta está totalmente centrada na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como as outras cartas do apóstolo Paulo, né? Além disso, esse escritor tem uma ligação muito próxima e afetiva com Timóteo. Nós acabamos de ler o versículo 23, em que ele comenta sobre o irmão Timóteo, que era o seu filho na fé, né? Porém, o que parece decidir muito o assunto é uma sentença final do autor. Capítulo 13, verso 24, termina assim: a graça seja com todos vós. E é interessante que cada uma das cartas do apóstolo Paulo termina com uma bênção semelhante, né? Se você vê lá as orações finais, né, sempre rogando por graça, é uma característica da assinatura do apóstolo Paulo. Segundo carta aos Tessalonicenses, por exemplo, no final dela, no capítulo 3, 18, o que ele fala? A graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mostrando sempre, esse é um detalhe interessante. E a igreja cristã, ela tem uma longa história e séculos que testemunham que, na sua maioria, os estudiosos aceitam Paulo como autor dos Hebreus. Quando eu morei um período na Alemanha, eu vi uma Bíblia, não foi Lutero que traduziu, mas era da Inglaterra, a Bíblia, e ela lá estava assim: Epístola de Paulo aos Hebreus, em inglês. Eu achei interessante, nunca tinha visto isso numa Bíblia em inglês, né? Mas na Alemanha não tinha isso, a Bíblia de Lutero não falava isso. Mas uma coisa que deixa claro, é interessante, que durante a Segunda, um comentário particular, durante a Segunda Guerra Mundial, foram feitas muitas transmissões de rádio dos aliados para a Europa continental, utilizando diversas linhas, mas certas melodias eram usadas nos programas para que os ouvintes específicos pudessem discernir a fonte e identificar mensagens secretas, codificadas dentro delas. E em tais circunstâncias, quem não reconhecesse a música ou quem não conseguisse decifrar o código, ficaria apenas com suposições. E eu fico imaginando, né? Porque é interessante que a igreja oriental, no tempo de Clemente de Alexandria, 150 depois de Cristo, e também Orígenes, 185 depois de Cristo, já atribuía a autoria da Epístola de Hebreus a Paulo. A partir do século XVI, essa sugestão foi aceita pela igreja oriental, né, como na ocidental. Embora, pela tradição antiga, a Epístola de Hebreus possui grandes diferenças em sua composição quando se compara com as epístolas paulinas. O próprio João Calvino, no seu comentário de Hebreus, ele contesta essa ideia do apóstolo Paulo como ser o autor, pelo fato do autor se incluir entre os discípulos do ministério apostólico. Então, quando se compara, por exemplo, Hebreus capítulo 2, verso 3, olha o que está escrito aí: se, pois, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, olha, preste atenção na segunda parte desse versículo 3,
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi-nos. Ora, em Gálatas, capítulo 1, verso 12, Paulo fala muito certo. Eu não recebi, nem aprendi isso de homem nenhum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo, no seu testemunho de conversão, ele fala que quando ele viajava para Damasco, ele caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele teve um contato direto, a conversão dele foi direta com o Senhor, e não foi através não foi confirmada pelos que, foi nos confirmada pelos que ouviram. Então, nesse caso aí, o João Calvino acha que não havia possibilidade que o autor tenha sido o apóstolo Paulo. Bom, obviamente, a Epístola aos Hebreus possui algumas semelhanças teológicas com os ensinos de Paulo, mas também, é verdade, possui semelhanças teológicas com os ensinos do apóstolo João, né, e os evangelhos sinóticos. Então, essas suposições quanto à autoria do livro de Hebreus incluem Apolo, Áquila, Barnabé, até Clemente de Roma. É uma lista muito longa. Nós não precisamos ficar prestando muita atenção, então, a isso. O fato, irmãos, é que Hebreus, se não tivesse sido escrito por um apóstolo, ou por alguém com qualquer supervisão ou influência apostólica, jamais a igreja primitiva iria aceitar como parte do cânon, como parte da Escritura. Então tem uma base, pode ter sido um apóstolo, né, que muitos acham que tinha que ser um apóstolo para que a igreja aceitasse. Qual que é o objetivo? Qual o propósito maior desta carta, né? Então, o propósito, nós vemos primeiro que, embora a composição tenha sido de Hebreus, é muito elevada, né, no tocante aos interesses teológicos, nós podemos afirmar que o principal objetivo da carta aos Hebreus é incentivar a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e a nova aliança. Essa o propósito. E nessa carta, Cristo é apresentado como sendo o novo, o último, o supremo, o sumo sacerdote, superior sumo sacerdote. O autor dessa carta, então, faz uma construção, vamos dizer assim, argumentativa, minuciosa, indicando que Jesus é o cumprimento do templo, é o cumprimento dos sacrifícios, do sacerdócio que tinham sido estabelecidos lá pela lei. Lembra quando Moisés, a lei mosaica, né? Isso também revela de uma maneira clara que aquele sistema todo era temporário. Deus foi se revelando, né, progressivamente, mas veja, a Epístola aos Hebreus passa a ser uma obra primorosa, irmãos. Eu queria incentivar todos nós a lermos de uma vez só toda a carta, né? Nós podemos ver que é um sermão expositivo na forma escrita. É um sermão expositivo. Quando você pega do capítulo 1 ao capítulo 13, é um sermão expositivo. Irmãos, nós não sabemos quem foi o autor da carta, mas certamente sabemos que ele foi um exímio expositor das Escrituras. Isso nós podemos dizer. Nós podemos perceber que era um grande pregador do Evangelho. Eu me arrisco a dizer que o autor da carta foi um dos maiores pregadores da história da igreja, porque a construção desse sermão revela alguém que possuía muita habilidade. Ele mesmo se refere ao seu trabalho como uma palavra de exortação, né? Lá nós vimos no capítulo 13, verso 22, exortação. Então, o propósito dessa carta é exortação, encorajamento, ensino, exortação, encorajamento, está no centro do propósito dessa carta. Em resumo, nós podemos dizer que essa carta aos Hebreus ressalta que Cristo é superior aos anjos,
Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdote Arão, né? E também mostra que o Antigo Testamento, ele admite o caráter temporário dessas estruturas todas, de modo que essa nova aliança, né, não é de maneira nenhuma contrária à antiga aliança. Não existe isso, irmão, não é diferente, não é contrária. Significa que quando aqueles judeus cristãos tentassem recuar aquele sistema anterior temporário, é voltar a alguma coisa inferior, é voltar a algo inferior, né? Desprezando a concretização da promessa já revelada no Senhor Jesus Cristo. E por fim, o autor faz um convite à perseverança até o fim, em fidelidade a Cristo. Então o propósito dessa carta é óbvio, porque a fé dos hebreus é como um fogo que foi abafado, ainda fumega um pouquinho. Quando você faz um churrasco, aí tem aquela brasa, né? Depois vai diminuindo, né, Guto? Vai acabando a brasa, fica só as labaredas no final, a labareda maior acaba, né? E quando você cava sobre a superfície, você ainda encontra alguns tições quentinhos ali, né? E se deixar do jeito que estão, vai apagar, o fogo apaga, né? O sócio é especialista nisso. Aí o sócio vai lá e põe um capim, põe então um álcoolzinho, né, sócio? A gente coloca um graveto, e aí que surge uma faísca. E aí você abana com cuidado, firmeza, aparece uma chama, né? E mais ar, e acaba se tornando uma labareda, né? A labareda. E então, o propósito é reacender aquele fraco fogo dos hebreus. O propósito dessa carta é isso, irmãos. E que carta vale a pena ser lida por qualquer crente cujo espírito esteja fraquejando, o entusiasmo está fenecendo, especialmente nessa pandemia aí, tem muita gente desanimada, né? Irmãos, o combustível lançado sobre o fogo, que antes era fraco, agora vem com a palavra a eles para dar o ensino, dar a admoestação. Então, interessante, porque se você pega os versículos da abertura, no capítulo 1, né, fala sobre os assuntos centrais que vão ser tratados na carta. Se você pegar lá o capítulo 1, verso 1, o autor fala de quê? Da revelação. Deus falou, começa assim: havendo Deus outrora falado, né? Fala de uma pessoa, Deus falou acerca do seu Filho, né? Nesses últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho, né? E fala de uma obra, no versículo 3, ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus o constituiu herdeiro, purificou de nossos pecados. Em suma, é tudo isso que é a carta aos Hebreus. O meio para o apóstolo reavivar o fogo, então, é a admoestação e exortação. Basicamente, exortação e admoestação. Ele interrompe o ensino umas 5 vezes para fazer admoestações solenes. Se você pegar lá, né, capítulo 2, verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Olha lá, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Capítulo 2, verso 1. Jamais nos desviemos, no final do versículo 1. Delas jamais nos desviemos. Olha o capítulo 2, verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
Então toda transgressão recebeu o justo castigo. Olha o verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? No capítulo 3, verso 8, olha a admoestação dele, diz assim: não endureçais o vosso coração. No capítulo 10, verso 26, capítulo 10, verso 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifícios pelos pecados. Olha a exortação, capítulo 12, verso 12, né? Diz assim: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. No versículo do capítulo 12, verso 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, né? Capítulo 12, versículo 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Irmãos, inúmeras vezes ele está exortando os seus leitores: façamos isso, façamos aquilo. Por exemplo, capítulo 4, verso 1, olha o que diz o capítulo 4, verso 1, temamos, capítulo 4, verso 11, esforcemo-nos, capítulo 4, verso 16, acheguemo-nos, capítulo 6, verso 1, pondo de lado, deixemo-nos levar pelo que é perfeito, capítulo 10, versos 22 a 24, vamos ler só o início, diz assim: aproximemo-nos, fala também no versículo 23, guardemos, né? No versículo 23, guardemos, versículo 24, consideremo-nos, não deixemos de congregar-nos, versículo 25. Irmãos, capítulo 12, verso 1, desembaraçando-nos de todo peso. Capítulo 12, verso 28, retenhamos a graça. Capítulo 13, saiamos, pois, no versículo 13. Essa é uma carta que fala, então, a consciência diretamente. Então, e a estrutura dessa carta? É interessante nós vermos a estrutura dessa carta. Há um equilíbrio muito grande, irmãos, entre ensino e exortação. Explica a estrutura da carta. São ao todo 13 capítulos, como os irmãos estão vendo, e do começo até o capítulo 10, verso 18, os textos são principalmente ensinos. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18, você vai ver que são ensinos. Do capítulo 10, 19 até o final, o texto é principalmente exortação, né? Portanto, a carta consiste em duas seções principais: ensino e exortação. Na primeira seção, até o capítulo 10, 18, o apóstolo vou chamar de apóstolo, né, responde às principais perguntas que os crentes hebreus estão fazendo. Quais são as perguntas? Por que nós não devemos voltar ao judaísmo? Por quê? O que nós temos como cristãos que nós não tínhamos antes como judeus? Parece que o autor está dizendo: deixe que eu vou mostrar o que nós temos. Ele passa então a falar-lhes do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o divino sacerdote, o sacerdote redentor, o sacerdote apóstolo, o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno. Então, nós possuímos tal sumo sacerdote. É a mensagem triunfal do apóstolo, do autor. Olha o capítulo 8, verso 1. Ora, capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Irmãos, se você pegar o capítulo 10 e pegar um textozinho do versículo 19 ao versículo 25, você tem um resumo do restante do livro. Tendo, pois, irmãos, vai falar, aproximemo-nos. Então, a partir do capítulo 10, verso 19, o autor passa a exortação. Toda ela, a exortação, é baseada na gloriosa verdade que nós possuímos o tal sumo sacerdote. Quando estudamos o livro de Hebreus, o nosso estudo vai ser enriquecido se nós observarmos alguns fatores centrais. Eu queria destacar aqui esses fatores centrais. Primeiro, as palavras centrais. Se você observar, uma palavra que vai aparecer muito no livro é a palavra melhor. O apóstolo vai utilizar essa palavra várias vezes no livro para mostrar que Cristo é melhor que os profetas, que Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor que Moisés, que Josué ele é melhor, etc. Outras palavras aparecem aqui, muito centrais. Eu destaquei algumas. A palavra perfeito, a palavra eterno, a palavra celestial, sangue, sacrifício, fé, aliança, uma muito especial que é dessa carta, filho, sumo sacerdote, ministério, amor. Existem também, irmãos, alguns tópicos centrais da carta. Eu queria destacar aqui os tópicos centrais. Primeiro, a pessoa de Cristo, quem que é Cristo? Ele vai falar muito sobre quem é Cristo. Depois a obra de Cristo. A obra de Cristo, o que ele fez, o que ele está fazendo. Depois essa relação entre a antiga e a nova aliança. Ele vai falar sobre isso, muito importante. Depois os pecados da descrença e da desobediência, né? A fé, vai falar sobre a provação, a disciplina, como é que nós devemos medir o crescimento espiritual, como é que se pode medir o crescimento espiritual, né? Então, além desses palavras centrais, tópicos centrais, eu destaco também alguns contrastes centrais que aparecem na carta. Por exemplo, qual a diferença entre, ele vai destacar o Filho de Deus e os anjos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os judeus criam que quando Moisés trazia a lei, os anjos estavam ali ajudando, intermediando. Então tinha essa noção, e eles tentam então, o autor tenta mostrar que Cristo é muito superior aos anjos, né? O servo de Deus, né? O destaque entre, a diferença entre o servo de Deus Moisés e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vai mostrar isso aí. Outra diferença muito grande que ele destaca na carta é o descanso que eles tiveram lá em Canaã, com o descanso que os cristãos terão eterno, o descanso de Deus. Outra diferença que é destacada é o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Arão foi o irmão de Moisés, foi eleito sacerdócio perpetuamente lá para os judeus, e agora está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Além disso, irmãos, a infantilidade espiritual e a maturidade espiritual. Qual é esse contraste entre a infantilidade espiritual, que isso é muito importante para nós hoje, tirarmos aplicações para as nossas vidas. Qual que é essa diferença, né? A gente aprende isso aí. Outra diferença entre apostasia e perseverança. Quantas pessoas que eu conheço hoje que vieram para a igreja e apostataram da sua fé, já não estão mais conosco, né? E perseverança, a diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e os sacrifícios de Cristo na cruz do Calvário, a diferença entre Monte Sião e Monte Sinai, e várias outras, mas eu queria destacar também um aspecto importante, a fé e visão, né? A importância dessa carta.
para nós, para mim e para vocês. Acho que isso é muito importante a gente falar isso aqui, porque a gente fica lendo isso do passado, mas e aqui, para hoje? Qual a importância disso para mim e para cada um de nós? Que aplicação nós podemos ter ao ler essa carta maravilhosa? Hebreus é o melhor comentário, irmãos, já escrito sobre como entender o Antigo Testamento. Se você quer um comentário sobre o Antigo Testamento, leia Hebreus. Leia Hebreus. É o melhor comentário já escrito que eu acho sobre para entender o Antigo Testamento. Porque ele explica o cumprimento das profecias. Ele revela o propósito por trás de todas as suas instituições de culto, né? Então, você vai entender Levítico, né? É interessante os rituais, né? Você muitas vezes vê as cerimônias, quando você lê Levítico. Outro dia a Carlota estava falando: Perrinho, mas que dificuldade que eu estou tendo em ler Levítico, eu não estou entendendo nada, é tanta coisa aqui, matando aqueles animaizinhos, que absurdo aquilo, despergindo aquele sangue. Nossa, que trabalho que aqueles sacerdotes tinham de ficar jogando aquele sangue tudo na base do altar, que sujeira que era aquilo. Entende, irmãos? A gente vai perceber que essas cerimônias, esses sacrifícios apontam para o Senhor Jesus Cristo, o grande sacrifício pelo pecado. Cristo é o verdadeiro sacerdote. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E você fica, então, confuso quanto ao que Cristo está realizando hoje, né? O que Cristo está realizando hoje? Muitos crentes têm dúvidas sobre isso. O que Cristo está realizando hoje? Hebreus nos fala da intercessão do Senhor Jesus Cristo. Explica o que é essa intercessão e por que é necessária essa intercessão. Por que é vital para nós a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Não somente isso, assim como Jeová tirou o povo do Egito, lembra que ele passou pelo deserto? Primeiro tirou o povo do Egito, depois passou pelo deserto. Depois ele chegou aonde? Entrou na terra prometida. Nós vamos ver que da mesma forma, o Senhor Jesus, que nos libertou, agora está nos conduzindo com segurança pela jornada da vida, nos protegendo, suprindo as nossas necessidades, nos treinando e em algum momento, mas com certeza, nos conduzirá a Canaã, a glória celestial. Amém, irmãos? Há ocasiões quando você se cansa da vida cristã. Você vai descobrir nesse ponto, irmãos, que Hebreus é muito penetrante. É possível, apesar de a gente afirmar o contrário, que pode ser que alguns de nós que lemos Hebreus ainda não sejamos crentes verdadeiros. Temos às vezes as palavras certas, mas ainda não possuímos o que a Bíblia promete. Ou talvez sejamos às vezes crentes verdadeiros, mas que já éramos crentes, mas agora apostatamos. Então, quem sabe, irmãos, alguém está pensando em se desviar da fé cristã, da fé do Senhor Jesus Cristo. Estamos inclinados a pensar muito pouco acerca da glória de Cristo e estamos começando a pensar em outra religião, pensar em outras ideias sobre o Evangelho. É assim que começa, muitas vezes, igrejas que se tornam liberais. Começa com o liberalismo, né? E essa carta é resposta a todas essas condições, irmãos. Então, ela nos mostra a loucura da gente voltar atrás para aquela vida que a gente levava anteriormente, né? Porque as bênçãos maravilhosas, as bênçãos inefáveis do Senhor Jesus Cristo, não podem ser achadas em mais ninguém, De uma maneira ou de outra, várias e várias vezes o autor de Hebreus está dizendo: considerai a Cristo. Olha o capítulo 12, verso 1. Portanto, né, ele vai falando, verso 13, capítulo 12, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou
tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Irmãos, eu creio que o antídoto, então temos que tomar cuidado, ninguém está imune a uma frieza espiritual, ninguém está imune, e o antídoto para toda enfermidade espiritual, o que é? É aprendermos a ter uma melhor visão do Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes é muito, Jesus morreu na cruz para me salvar, ficamos só pensando nisso, perdemos ainda, não temos ainda essa visão maior, quem é o Senhor Jesus Cristo, é o remédio que cura todos os problemas espirituais, irmãos. Então Hebreus enfoca essa exaltação a Cristo, em toda a sua glória e dignidade, em toda a beleza dessa pessoa maravilhosa, da sua obra. Coloque-se um pouco em segundo plano, irmão, e comece a contemplar mais e amar. Olhe para Cristo. Quando você lê essa carta, a gente começa a ver a nossa pequenez cada vez maior, e a gente começa a se colocar e refletir e ver a divindade, a humanidade de Cristo, a obra sacrificial de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo, a majestade do Rei, a majestade do Rei. Então nós temos que olhar para Ele como Ele é apresentado nessa carta, conhecer melhor, e aí jamais o deixaremos, jamais o deixaremos. E como é triste, queridos, nós vemos hoje crentes, cristãos, que às vezes olham sobre os ombros para aquilo que deixaram para trás, estão querendo voltar, lamentando por terem dado as costas ao mundo, desapontados porque agora se tornaram seguidores do Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar cuidado, ninguém está imune a essa fraqueza. Irmãos, há vários esboços do livro, eu coloquei 3 aspectos só aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a superioridade de Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 9, a superioridade do sacerdócio de Cristo. E do capítulo 10 a 13, as exortações à fé, à esperança e ao amor. Mas eu queria terminar essa lição com um versículo que eu queria que vocês abrissem, todos juntos vamos ler, capítulo 13, o versículo 8. E eu queria fazer uma reflexãozinha só final sobre esse versículo. Que nós guardemos esse versículo. Quem sabe, eu sei que o Tiaguinho aí e a Vitória são bons para guardar esses versículos. Eu tenho certeza que eles vão guardar e muito bem esse versículo no capítulo 13, versículo 8. Vamos juntos ler? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos repetir? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então o autor de Hebreus, queridos, está exortando os crentes a cautelar-vos das falsas doutrinas, recomendando para vocês lembrarem dos antigos pastores que pregaram a palavra de Deus, e nesse contexto ele afirma a imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. 3 verdades desse versículo. A primeira verdade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, amém? Ontem ele foi o Cristo da profecia, ontem ele foi o Cristo o Antigo Testamento apontava para ele. Ele é tudo nas Escrituras. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. O Cordeiro da Páscoa era o símbolo de quem? Dele. O tabernáculo era um tipo dele. A Arca da Aliança e os objetos que dentro dela estavam eram sombra dele. As festas de Israel anunciavam a ele. Os sacrifícios eram prenúncios do seu sacrifício perfeito.
O sábado apontava para Ele, o único que oferece descanso verdadeiro para a nossa alma. Jesus Cristo é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é o verbo que se fez carne, irmãos. O Filho do Altíssimo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. No ontem em segundo lugar, Jesus Cristo, diz o versículo, é o mesmo hoje. O mesmo que habitou com o Pai em excelsa glória, antes que houvesse mundo. O mesmo que criou todas as coisas e sustenta elas pelo poder da sua palavra. O mesmo que na plenitude dos tempos nasceu de mulher sobre a lei para ser o nosso Redentor. O mesmo que habitou entre nós cheio de graça e verdade, andando por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Ele está conosco hoje. O mesmo que voltou ao céu, derramou o Espírito Santo, está sentado no trono, como governador do universo. Irmãos, é o mesmo que está à destra do Pai, exerce a gloriosa função de sumo sacerdote, advogado do seu povo. Ele está conosco hoje. Ele é o mesmo em seus atributos, é o mesmo em suas poderosas obras. Ele é o pastor, Ele é o bispo da nossa alma. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão suprema da minha e da sua vida. Amém? Nele não há nenhuma sombra. Em seu caráter não tem nenhuma variação, irmãos. Ele é o Rei da glória, diante de quem se curvam os exércitos celestiais. Ele é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o criador, Ele é o edificador, é o protetor da igreja. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho para Deus, a verdadeira luz que ilumina todo homem. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo que triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Ele está conosco. Ele é o mesmo que nos toma pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. E em terceiro lugar, esse texto diz que Jesus é o que? É o mesmo para sempre. A plena consistência, queridos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca mudou, jamais mudará. Ele é o mesmo que foi ontem, Ele é o mesmo hoje, será para sempre. Seus atributos são os mesmos, suas obras são as mesmas, o que Ele fez, o que Ele faz e continuará fazendo. Ele nunca desistiu de ser o Redentor, nunca, poderoso para salvar e para perdoar, aleluia. Ele nunca abriu mão da sua graça, suficiente para redimir pecadores mortos em seus delitos e pecados, como eu e como você. Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, Ele cumprirá cada promessa feita. Ele consumará a história, Ele levará a história até o seu desfecho final, ao fechar as cortinas do tempo e abrir as portas das mansões celestiais. Ficará notório que Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai reinar soberana e gloriosamente com a sua igreja pelos séculos eternos. Nós afirmamos que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele tem nas suas mãos o universo. Ele governa sobre todas as nações. Os reinos deste mundo estarão sob o seu governo, e Ele reinará para sempre, porque nele nunca houve, nem jamais haverá mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Esse é o versículo que eu vou deixar com os irmãos. Jesus Cristo, ontem e hoje,